Foi. Vamos lá. Parar gravação, então tá gravando, né? Isso aí. Bora lá. Então, boa noite, pessoal. Nós vamos aí para mais uma aula de estatística básica. É uma disciplina bem tranquila. Espero que quem não está conseguindo acompanhar a aula síncrona veja os vídeos e qualquer dúvida vocês falem comigo, beleza? A gente chegou a ver nas primeiras aulas alguns conceitos básicos, né? Como população, todo mundo que pode participar da pesquisa, amostra, quem realmente de fato respondeu a pesquisa, classe, as possíveis respostas para uma determinada pesquisa. A gente viu que tem classe que é unitária e tem classe que são intervalos. E hoje a gente vai ver as medidas de tendências centrais, tá? O que seriam essas medidas de tendências centrais? São medidas para ver se essas medidas de tendências centrais é para ter uma média, né, do resultado. A gente analisa o resultado como um todo e acha uma média. É isso, né? Qual vai ser uma média qual vai ser uma média central que representa aquela pesquisa, né? Lembrando, por exemplo, se tiver uma empresa que tem 2 funcionários, um ganha 9 salários e o outro ganha 1. Então, se for fazer a média, vai ser 9 mais 1, 10, divide por 2, 5. Pode ser que essa medida de tendência central ela não seja uma boa representação, porque algum elemento puxou muito para cima ou algum puxou muito para baixo. Então, a gente vai ver que são 2 passos. Primeiro, eu analiso um resultado central e depois eu vejo se os resultados afastam muito dessa média central, tá? Que aí a gente vai ver medidas de tendência central e mais para frente a gente vai ver medidas de dispersão, medidas que calculam quantos resultados afastam da média. Quanto menos afastarem, melhor é a representatividade da média. E quanto mais afastarem, pior é a representatividade da média. Então, se no exemplo que eu dei, de uma pessoa que ganha um salário e a outra 9, a média deu 5. Não é uma representação boa, porque, olha só, afasta muito da média. A média deu 5, tem um que ganha 1 só, entendeu? Então, é o que a gente vai estudar. Primeiro, as medidas de tendências centrais e mais para frente no curso, as medidas de dispersões, tá? Vamos lá. Deixa eu apresentar a tela aqui, senão depois ninguém vê nada. Nós vamos apresentar a tela cheia e pegar a tela do computador toda. Compartilhar. Foi. As pessoas ainda podem ver seu vídeo. Interromper compartilhamento. Não. Vamos lá. Então, medidas de tendência central. Tá aparecendo aí, interromper compartilhamento, então deu certo. Boa noite, Sheila, tudo bem? Entrou na hora certinha. Eu tava acabando de falar que hoje a gente vai estudar um pouquinho de medidas de tendência central, né? É uma média para representar o resultado da pesquisa, de uma possível pesquisa. Mas nem sempre essa média representa bem a pesquisa, tá? Por exemplo, se eu tiver uma empresa com 3 funcionários, um ganha 1 salário, o outro ganha 2 salários e o outro ganha 24 salários. Então, se for somar tudo, dá 27. Divide por 3 para encontrar a média, vai dar uma média de 9 salários.
só que não fica bem representado. A gente às vezes vai ter um elemento que puxa muito para cima o resultado da média, né? Então a gente vai ver em 2 passos. Essa aula de hoje a gente vai ver as medidas de tendência central e mais para frente a gente vai ver uma outra ferramenta que chama medidas de dispersão, que analisa se os elementos estão afastando muito da média ou não, né? A média ela vai ser uma boa representação do que estiver sendo analisado se os resultados estiverem perto da média. Se estiverem distante, não representa bem, vai ter uma distorção, digamos assim, entre aspas, né? Então vamos lá para as medidas de tendência central. A primeira medida de tendência central que a gente vai ver é a média aritmética, né? Que consiste em quê? A média aritmética consiste em eu somar todos os resultados da pesquisa e dividir pela quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Por exemplo, se eu tiver salário aí de 10 pessoas, eu vou somar quanto cada um ganha e vou dividir por 10, tá? Essa é a ideia. Então, média aritmética, eu vou somar todos os resultados da pesquisa e dividir pela quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Vamos ver um exemplozinho aqui. Vou tirar isso aqui e vou colar. Um outro exemplo seria o seguinte: se eu tivesse analisando a média de gols num final de semana num campeonato de futebol. Então eu ia ter que somar todos os gols que saíram e dividir pela quantidade de partidas, né? Então cada partida vai ficar sendo um elemento que participou da pesquisa aí. Então vamos ver o exemplo aqui. Participando da primeira eliminatória numa competição de natação, há um grupo de crianças com idades representadas com os seguintes valores: 6, 10, 7, 9, 8, 7, 9, 6 e 10. A média aritmética das idades, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos lá. A representação de média aritmética é um X com uma barra em cima, né? A gente vai somar todos os resultados e dividir pela quantidade de elementos. Então vai ser 6 mais 10. Estou pegando as idades aqui, tá? Ó. Pegando aqui. 6 mais 10, mais 7 mais 9, mais 7 mais 9, mais 8, mais 7 mais 9, mais 6 e mais 10. Então, se eu somar a idade de cada criança aqui, eu vou ter a idade total e vou dividir pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos olhar aqui. Isso, deu 9 mesmo. A soma das idades deu 72, né? Somando todos os números deu 72. E eu vou dividir por 9, vai dar 8. Então quer dizer que a média, a idade média das crianças que estão participando aqui dessa competição de natação são 8 anos a idade média. Só que eu tenho um mínimo aqui de uma criança com 6 e tenho um máximo aqui de uma criança com 10, tá? Então, tá tendo uma variação de 4 anos de idade. O 8 está mais ou menos aqui, realmente no meio, né? Então, média aritmética, a gente soma todos os resultados e divide pela quantidade total de participantes de uma pesquisa. Só um minutinho que eu vou abrir a janela aqui em casa, está um pouco quente. Pronto. A gente vai ver através de exercícios e exemplos mais para frente também que pode ter uma média aritmética ponderada
Ou tem outros exemplos aí também. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Deixa eu inventar um. Vamos falar aqui sobre salários. Ganhando de 1.000 a 2.000 reais, tem 10 funcionários numa empresa. Ganhando de 2.000 até 3.000, tem 20 funcionários. E ganhando de 3.000 até 4.000, tem 30 funcionários. Por que eu estou pegando esse exemplo aqui que eu estou criando aqui agora? Porque geralmente quando chega aqui gera uma dúvida, né? De como que eu vou calcular a média. Porque olha só, eu tenho 10 funcionários que ganham entre 1.000 e 2.000, mas eu não sei o salário exato de cada um. Já na segunda linha aqui, eu tenho 20 funcionários que ganham entre 2.000 e 3.000, mas eu não sei o salário exato de cada um. E no terceiro caso, eu vou ter 30 funcionários que ganham de 3.000 até 4.000. Tá? Como eu calcularia a média se eu não sei o salário exato de cada um? Aí a gente pega o ponto médio. Toda vez que a gente tem uma pesquisa que tem uma quantidade de pessoas numa classe, mas eu não sei exatamente o valor que cada um respondeu, eu pego o ponto médio. Então aqui entre 1.000 e 2.000 vão ser o quê? 1.500. Então eu vou considerar que tem 10 funcionários ganhando o ponto médio, 1.500. Então vai ter uma média aritmética aqui, ó, onde eu vou ter 1.500 reais, são 10 pessoas que ganham 1.500, então é 1.500 vezes 10, tá? Já na próxima linha aí, eu tenho 20 funcionários que ganham entre 2.000 e 3.000, mas não falou quanto especificamente. Então o que eu faço? Eu vou considerar que todo mundo ganha o valor do ponto médio. Ponto médio de 2.000 até 3.000 é 2.500, tá? Então eu vou considerar que cada um desses 20 aqui ganham 2.500. Então aqui mais eu vou ter ganhando 2.500 reais 20 funcionários. Então eu multiplico por 20, tá? E aí por último eu vou ter na terceira linha 30 funcionários que ganham de 3.000 a 4.000, mas eu não sei quanto cada um deles ganham exatamente, né? Isso aqui acontece porque as classes não são unitárias, são intervalos. Então eu vou pegar de novo o ponto médio, que é 3.500. Então eu vou ter, ganhando 3.500 reais, 30 pessoas. Então é 3.500 vezes 30. Então mais, ganhando 3.500 reais, eu tenho 30 pessoas, então multiplico por 30. E já a quantidade total de funcionários, eu vou ter o seguinte, tem 10 com 20 com 30, vai me dar 60 funcionários. E aí é só fazer as continhas que a gente vai achar a média aritmética aí, tá? Em cima eu vou ter a soma do salário de todo mundo dividido pela quantidade total de pessoas, que deu 60, né? Se eu quisesse aqui, eu poderia simplificar. Como está dividindo por 60, eu posso cortar um zero de cada um dos termos, tá? Então eu vou cortar esse zero aqui com esse aqui, esse outro zero aqui com esse aqui também, e esse zero aqui com de baixo. Como tem a soma, se eu quiser simplificar, eu tenho que tirar o mesmo valor de cada um dos termos. Em cima tem 3 termos, né? Então ficou 1.500 vezes 1, 1.500. 2.500 vezes 2, 5.000. Que simplificou, tá? E
ficou 3.500 vezes 3. 3.500 vezes 3 vão dar 10.500. Tudo isso dividido por 6, né? O zero do 60 saiu. Dividido por 6. E aí, se eu fizer as continhas, eu vou encontrar o salário médio, né? 1.500 com 10.500 vão dar 12. 12.000 com 5.000, 17.000. Então, eu vou ter 17.000 dividido por 6, né? Que vão dar aí quase 3.000. Vamos fazer aqui. 17.000 dividido por 6 dão 2.833. Então, nesse caso que eu inventei aqui, vão dar 2.833 reais o salário médio. Então, um resumo aí da média aritmética, que deve ser o conceito... não é o conceito mais importante das medidas de tendência central, é o seguinte: eu vou somar todas as respostas para a pesquisa e dividir pela quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. Quais outras medidas de tendência central que a gente tem? A mediana e a moda. O que consiste a mediana? Eu vou pegar o rol de respostas. O que significa isso? Eu vou pegar todas as respostas e vou organizar em ordem crescente. Tem que pôr em ordem crescente primeiro. E o termo médio do rol é a mediana, tá? A gente vai ver exemplo agora. Já a moda vai ser a resposta que tiver maior frequência, tá? Ah, Mauro, pode ser que tenha alguma pesquisa que tenha mais de uma moda? Pode. Às vezes, se a classe A recebeu 10 respostas e a classe E também teve 10 respostas, então isso aí vai ter duas modas. Ou pode ser que alguma pesquisa não tenha moda também. A gente vai ver exemplos disso daí. E a média aritmética tem alguns exercícios bem legais sobre média aritmética, né? Às vezes vão ter exercícios que vai dar o resultado da média e vai perguntar algum termo que não foi falado e assim por diante, tá? Vamos aí pro próximo item, eu acho que é a mediana, né? Ó, a média aritmética, então o que consiste a média? Eu vou pegar, o x barra, indica a média aritmética, eu vou somar cada um dos resultados, resultado 1 com resultado 2, com 3, com resultado n, e dividir pela quantidade de elementos que participaram da pesquisa. No caso aqui, n, né? Então, se for 10 respostas para uma pesquisa, eu vou somar os 10 resultados e vou dividir por 10. Tá? Então, mediana. Vamos colocar as idades representadas da seguinte... Coloque em ordem crescente e ao valor médio. Vamos pegar lá, é a mesma pesquisa, né? Então, vamos pegar. Não, tá aqui, pronto. Deixa eu limpar essa aqui. Descartar. Então, considerando o mesmo exemplo, eu vou ter as crianças que participaram da competição de natação e as idades de cada uma dessas crianças, que, como a gente já contou, são 9 crianças. Para eu encontrar a mediana, vamos lá. Mediana. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar os resultados em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Então vamos lá. O menor é o 6, vou riscar ele aqui. Tem 2 6. Então a gente vai riscando ele aqui. Depois eu vou ter o 7 também 2 vezes.
A gente risca o 7 duas vezes. O 8, eu tenho ele uma vez só. O 9, eu tenho duas vezes. Vamos riscar o 9. E o 10 eu tenho duas vezes também. Peguei todas as respostas sobre idades que as crianças deu, ó, 3, 6, 9, e coloquei em ordem. Poderia ter colocado em ordem decrescente também, que seria 10, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 6 e 6. Se vai colocar em ordem crescente ou decrescente, não vai alternar a resposta. A mediana, o MD, vai ser o termo médio do rol. Repara só, o termo médio é o 8. Ah, Mauro, por que o termo médio é o oitavo? Porque eu tenho 4 elementos antes e 4 elementos depois. Então, o termo médio é o que divide o rol no meio, tá? Vai ter a mesma quantidade de elementos antes e a mesma quantidade depois. Então, aqui o termo médio deu 8, olhando na forma crescente, tá? Se a gente olhar na forma decrescente, repara o seguinte, o termo médio também vai dar 8. Porque eu também vou continuar tendo 4 elementos antes e 4 elementos depois, tá? Então, o fato de colocar em ordem crescente ou ordem decrescente não altera o resultado da mediana. A gente só tem que colocar em ordem, ou crescente ou decrescente. O que é mediana? O resultado do meio, tá? Vai ter a mesma quantidade de elementos para antes e a mesma para depois. Aí agora eu vou chamar a atenção para uma coisa bem importante aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e me perguntar, tá bom? Veja bem, aqui no nosso exemplo, deu tudo certo, beleza, porque tinham 9 elementos. Mas e se tivessem 10 elementos? O que ia acontecer se eu tivesse 10 elementos, né? O que ia mudar? Porque se eu tiver uma quantidade ímpar de elementos, eu vou ter um termo médio certo, central. Se eu tiver uma quantidade par, eu não vou ter uma quantidade certa de elementos. Vamos acrescentar aqui que chegou mais uma criança com 11 anos de idade. Vamos pegar o exemplo aqui e colocar uma criança com 11 anos. Então, em vez de serem 9 crianças, vão ser 10, tá? Vou repetir então. Vai ficar 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10 e uma de 11 anos de idade aí, né? Então, contando aqui, nós vamos ter 3, 6, 9, 10 elementos. Aí, veja bem o que vai acontecer. Olha só. Se eu circular o 8, eu vou ter 4 elementos antes do 8 e vou ter 5 elementos antes do 8. O 8 não é o termo médio. Então, o 8 não me serve para mediana aqui. Mas, por outro lado, se eu circular o 9, aí eu vou ficar tendo 2, 4, 5 elementos antes do 9 e vou ficar tendo 4 elementos antes do 9. Então, a princípio, se eu tiver uma quantidade par de resultados, eu não tenho um elemento central, tá? Eu não tenho um único elemento que vai estar no meio. Aí nós vamos ter que adotar 2, tá? Veja bem como é que vai ficar. Se eu pegar os 2 termos centrais, aí eu vou ter 4 elementos antes e 4 elementos depois. O que eu estou querendo falar? Toda vez que eu for achar a mediana, é o termo médio das respostas, que está exatamente no meio. Só que eu vou ter um meio só se tiver
uma quantidade ímpares de elementos. Se eu tiver uma quantidade par, aí meu termo médio não vai ser um elemento só, tem que ser 2, tá? Igual no exemplo aqui. Aí a mediana seria o 8 ou o 9? Não, a mediana seria o 8 mais o 9 dividido por 2. Vão dar 17 dividido por 2, 8,5. Então, o que tem de importante para ressaltar em mediana é, primeiro, o que é mediana? Eu vou pegar todas as respostas e colocar em ordem. Prefiro pôr em ordem crescente. A nossa cabeça ela tende a achar mais fácil visualizar a ordem crescente. Tá? Então, eu vou pegar todas as respostas e colocar em ordem crescente. A mediana vai ser o termo que está no meio. Se for ímpar, a mediana vai ser um termo só. Se for par, a mediana vão ser 2 termos centrais. Aí a gente soma o valor desses 2 termos centrais e divide por 2. Essa é a ideia. Se tiver dúvida, se eu estiver indo rápido, pode me fazer perguntas aí, tá? O livro vai falar exatamente o que eu falei, tá? E aí tem a moda. Veja bem, eu tenho um macetezinho para descobrir a posição de onde está o termo da mediana, tá? O que eu vou falar agora não me dá o valor da mediana, me indica onde ele está. Como se fosse uma localização. Eu quero localizar qual que é o termo que representa a mediana. Eu localizo onde ele está, vou lá e olho o valor, tá? Principalmente quando tiver muitos resultados, às vezes vai ficar difícil a gente abrir os resultados e contar se for a mesma quantidade de elementos antes e depois, tá? Mas vamos lá para o macete. Então, lembrando, o que eu vou falar agora não me dá o valor da mediana, me dá a localização da onde está a mediana. Aí eu tenho que ir lá e ver quanto que vale. Quando a quantidade de elementos for ímpar, vamos dividir aqui. Então, se a quantidade de elementos for ímpar, eu vou pegar a quantidade de elementos, vou somar 1 e vou dividir por 2. Isso aqui vai me dar a posição da mediana, tá? Como assim? Esse exemplo aqui, a gente tem 9 termos, então o n vale 9. Então, eu vou ter 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Quer dizer que o termo da mediana está na 5ª posição. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, toda vez que a quantidade de elementos for ímpar, eu vou pegar a quantidade de elementos, vou somar 1 e vou dividir por 2. Isso vai me dar a posição que está o termo da mediana, tá? Isso não tem no livro não, mas funciona. Mas deve ter alguém que já chegou nessa mesma conclusão. Aí, se a quantidade for par, eu tenho 2 termos na mediana, né? Então, vamos lá. Se a quantidade for par, se a quantidade de elementos for par, o primeiro termo eu vou só dividir a quantidade de elementos por 2 e o segundo termo vai ser o resultado anterior mais 1. Como assim? Aqui, nesse exemplo, eu tenho 10 crianças participando da pesquisa. Então, para eu encontrar o termo médio, eu vou pegar a quantidade de elementos, que é o n, 10, divide por 2, 5. Então, o 5º termo está na mediana. Só que quando a quantidade é par, eu tenho 2 termos que pertencem à mediana. Se o primeiro é o 5º termo, o segundo é o 6º. Então, se são 10 elementos, se for par, eu só vou dividir por 2. Então, 10 por 2 dá 5. Como é par, tem 2 elementos, então vão ser o 5º e o 6º elemento. Vamos contar? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. É o 5º, é o primeiro, e o 6º é o segundo. Então, esse macete, ele me dá a posição da mediana, não o valor. Vai indicar assim, é tal termo. Aí você vai lá e olha quanto que ele quanto que ele vale, tá?
Bom, sobre mediana é isso. E aí agora falta a moda. Então a gente tem 3 medidas de tendência central. Média aritmética. Soma cada resultado da pesquisa e divide pela quantidade de participantes da pesquisa. Mediana. Organiza as respostas em ordem crescente e pega o termo do meio. Tá? Se for ímpar, tem um termo do meio só. Se for par, tem 2 termos do meio. E a moda vai ser o elemento que mais se repete. Ou seja, a moda vai ser a classe que tem maior número de respostas, né? Se eu pegar aqui no exemplo que a gente falou, então moda é MO, tá? Então moda, vamos chegar aqui, pegar aqui, eu tenho 2,6, 2,7, 1,8, 2,9 e 2,10. Então eu não tenho uma moda única. O 6 tem 2 respostas, o 7 tem 2, o 9 tem 2 e o 10 tem 2. Tem 3 classes aqui com 2. Então não seria uma moda única. Acho que o livro pegou outro exemplo aqui. Ele fez outro exemplo com outros números. Participando da segunda eliminatória da competição de natação, há um grupo de crianças com idades representadas pelos seguintes. Ele vai dar um novo exemplo aqui. Então vai ser a mesma coisa. Também de crianças participando de uma competição de natação e pergunta qual é a idade de cada um. Só que aqui ele mudou as idades. As respostas foram 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8 e 9. Nesse caso aqui, a moda vai ser o 7. A moda é ter 7 anos, porque a classe ter 7 anos tem 4 elementos. Enquanto 6 tem 2 elementos, 8 é um só e 9 é um só. Então a moda vai ser a classe que recebeu a maior quantidade de respostas para ela, tá? Moda é bem simples, tá? Então lembre-se, se sempre tiver um conjunto de respostas para uma pesquisa, é bom pôr em ordem crescente, para te ajudar a verificar de uma forma mais fácil qual que é a mediana e qual que é a moda. Vamos fazer esses exemplos aí. Esse primeiro exemplo aqui eu não gosto muito dele, não. Vamos fazer o segundo. Eu acho confuso. Vamos lá para o segundo exemplo. Diminuir um pouquinho. Então, provavelmente o exercício vai pedir mediana, moda e a média aritmética. Vamos ver. Vamos para o exemplo 2 aí. Pesquisa realizada recentemente revela que nos últimos anos o consumo de cigarros vem crescendo entre as mulheres. Deve ter muito tempo, né? Parte desse estudo permitiu a montagem de uma tabela de frequências que relaciona a quantidade de cigarros consumidos diariamente entre 1.000 mulheres fumantes. Calcular a média aritmética, então o exercício vai querer a média aritmética, que é a soma de todos os resultados da pesquisa,
dividido pela quantidade de pessoas que participou da pesquisa. E analisar os possíveis valores de mediana e de moda. Tá? Então, média aritmética. A gente vai pôr, então, média aritmética é o x barra. Então, eu tenho aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. A relativa é o percentual do total. Consumindo de 15 a 20 cigarros, tem 150 pessoas. Consumindo de 20 a 25 cigarros, tem 300 pessoas. E assim por diante. Observa o seguinte, a gente não tem especificamente a resposta de cada uma das mulheres que participou da pesquisa. A gente só tem as respostas dentro das classes. Olha só, desses 150 aqui, tem 150 mulheres que consomem entre 15 e 20. Vai ter consumindo 15, 16, 17, 18 e 19. Mas eu não sei especificamente quanto cada uma consome. Então, como a variação é de 15 a 20, a gente vai pegar o que? O ponto médio. O ponto médio de 15 e 20 é 17,5. Então, a gente vai considerar que cada uma dessas 150 pessoas consome 17,5 cigarros aí. Então, a média aritmética vai ficar 17,5 vezes 150, porque são 150 pessoas nessa classe. Então, eu tenho 150 pessoas que consomem de 15 a 20. Como eu não sei especificamente, eu pego o ponto médio, que é 17,5. E assim a gente vai fazer sucessivamente para cada classe, tá? Consomem entre 20 e 25, são 300 pessoas. Aí a gente, como não sabe o resultado de cada uma das 300, só sabe que é entre 20 e 25. Então a gente pega o ponto médio, que é 22,5. Então, consumindo 22,5 cigarros, vão ter 300 mulheres, né? Pesquisa ruim, né? Podia ser sobre consumo de maçã, de qualquer outra coisa, né? Enfim. Depois eu vou ter 250 pessoas que consomem entre 25 e 30 cigarros. Bom, eu vou pegar o ponto médio, então, que é 27,5. Então, consumindo 27,5, são 300 pessoas. Então, multiplica por 300. Veja bem que eu tenho que achar a quantidade total de cigarros consumidos, todos, quantidade total. E depois dividir pela quantidade de pessoas que participaram. A quantidade de pessoas que participaram foi 1.000 no total, né? Seguindo aí, agora eu vou ter 200 pessoas que consomem entre 30 e 35 cigarros. De novo, a gente pega o ponto médio, então vai dar 32,5. Então, consumindo esses 32,5, eu vou ter 200 pessoas. Professor, nesse verde aí é 250 ao invés de 300, né? É isso mesmo, ótima observação. Realmente é 250 mesmo. Tá atenta, hein? Não vou falar que eu fiz de propósito só para ver se vocês estavam prestando atenção, porque eu não fiz de propósito, eu comi barriga mesmo, viu? Faz parte. Aí, continuando, a gente vai ter a última classe aí. Eu acho que eu usei quase todas as cores. Vamos pegar esse cinza aqui, então. Eu vou ter 100 pessoas que consomem de 35 a 40. De 35 a 40 vão dar 37,5. Então, deixa eu pôr aqui, né? Ponto médio é 37,5. Então, eu vou ter 37,5 vezes 100 pessoas. Cada uma das 100 consome mais ou menos 37,5. E aí eu vou dividir pelo número total de pessoas que participou da pesquisa, que vão dar 1.000.
Bom que o livro já fez as continhas para a gente, aí a gente já vai ter a resposta. Mas a mediana e a moda vai ser interessante. Vamos lá. Fazendo as continhas, vocês vão ver que o livro ele fez a mesma coisa que eu. Foi achando o ponto médio aqui e aí depois ele armou exatamente a mesma expressão que a minha, tá? Ó, igualzinho. Ou eu que armei a mesma expressão dele, né? A média deu 26,5. Então, média 26,5 quer dizer que cada mulher, nesse exemplo aí, hipotético, cada mulher consome em média 26,5 cigarros por dia, de acordo com esse exemplo aí, tá? E aí a parte interessante está aqui, ó. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá, gente? Calcule a mediana e a moda. Repara o seguinte, para eu ter a mediana e a moda, eu teria que ter a resposta de cada uma das 1.000 mulheres para eu saber qual foi a resposta mais dada para a moda e para eu achar o termo médio da moda. Eu posso até localizar em que classe que estão a mediana e a moda, mas dizer especificamente não vai ter como. Eu vou pegar a tabela de novo, porque aqui já está muito rabiscado, para a gente analisar até onde dá para analisar. Porque vamos parar para pensar na moda. A moda é a resposta que foi mais dada. Mas eu não tenho as respostas unitárias, eu só tenho as classes. Eu teria a classe que foi a mais escolhida, mas não teria a moda específica. Tá? Vamos pegar só esse aqui. Só esse aqui que vai importar para a gente. Vou diminuir um pouquinho. Bom, tá bom. Vamos lá. Vamos analisar. A classe que teve maior quantidade de respostas foi essa aqui, 300. Né? Então, se a moda eu estivesse analisando a classe, seria de 20 a 25. Né? Só que moda quer dizer que é o termo que teve a maior quantidade de respostas. Eu não vou ter um termo que eu teria que ter uma resposta única, tipo, foi 23 ou 24, eu não tenho. Já a mediana, eu teria que colocar em ordem crescente, o que já está, né? Começou de 15 a 20, terminou de 30 a 45, e encontrar o termo médio. E aí, pelo que a gente viu, se for par, a gente tem dois termos médios. O N é a quantidade de termos, que foi 1.000. Se for par, é só dividir o N por 2. Então, 1.000 vai dar 1.000 dividido por 2, dá 500. Como são 2, quando a mediana são dois termos quando a gente tem uma quantidade par de elementos. Mediana são dois termos quando tem a quantidade par. Então, eu vou ter o primeiro termo, é o termo que está na posição 500. E o segundo termo vai ser o que está na posição 501, tá? Antes do 500, eu vou ter 499 termos antes do 500. E depois do 501, eu também vou ter 499 termos. Então, o termo da posição 500 e o termo da posição 501 vão representar para mim a mediana. Eu teria que somar o valor do termo da posição 500 com o valor do termo da posição 501 e dividir por 2. Vamos achar aqui aonde estariam os termos 500 e 501. Então, 150 com 300, 450. E aqui vai estar de 450 até 450 mais 250 vão dar 700.
Então, essa classe aqui vai ter os termos de 450, que aqui foi 150 com 300, até mais 250, então vai dar até 500, 700. Então, essa classe estão os termos de 450 a 700. Então, o 500 e o 501 estão aqui, de 25 a 30. Então, eu sei que a mediana vai estar dentro dessa classe aqui, mas eu não sei o valor específico. Ah, Mauro, qual que seria a resposta para moda e mediana nesse exercício? Não é possível identificar nem o valor da moda e nem o da mediana, porque as classes estão em intervalos, não são respostas únicas. Ou, em outras palavras, eu não tenho acesso à resposta de cada um dos elementos da pesquisa. Por isso que eu não posso aferir nem a moda nem a mediana. Professor, eu não entendi os 450, 700. Tá, vamos lá, Sheila. Deixa eu voltar. Deixa eu pegar aqui. Eu tô olhando aqui a frequência, né? E olhando a frequência, nessa primeira classe tem 150 pessoas. Nessa segunda classe aqui tem 300 pessoas. Quer dizer que aqui e aqui eu já entrevistei 450 pessoas, tá? Na próxima classe tem 250 pessoas. Se eu somar 450 com 200, vão dar 700. Então, da primeira classe e da segunda, vão os entrevistados da posição 1 até a 450. Já na terceira classe, vão os entrevistados da posição 450 a 700, porque aqui foram mais 250 pessoas que responderam que estão nessa classe. Melhorou, Sheila? Melhorou, eu entendi. Ah, muito bom. Vamos ver o que o livro está dando de resposta para moda e mediana, tá? Mas toda vez que a pesquisa tiver em classes que são intervalos, não é um valor único, aí a gente não vai conseguir dar a moda e a mediana, tá? Sempre. Vamos lá. Ó, como não conhecemos a frequência dentro de um intervalo, nos limites deste curso, não temos condições de determinar a mediana ou a moda. No entanto, podemos assegurar que a mediana está no terceiro intervalo, pois aqui ela é dada pela média aritmética dos termos 500 e 501. Falou, e quanto à moda não podemos afirmar nada. Ele falou exatamente a mesma coisa que a gente concluiu aqui, tá? Essas medidas de tendência central, principalmente média aritmética, cai demais no Enem, cai demais em concurso e tem muito exercício bacana. Então, o que eu vou fazer com vocês? Hoje, a gente apresentou os conceitos de média aritmética, moda e mediana, né? Média aritmética, eu vou somar todos os resultados da pesquisa e dividir pela quantidade de pessoas que participaram. Mediana, eu vou organizar as respostas em ordem crescente, o termo do meio é a mediana. E moda vai ser a resposta que mais apareceu. Então hoje eu apresentei os conceitos e fiz 2 exemplos. Um que estava no livro e o outro exemplo resolvido. E nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, eu vou fazer exercícios com vocês das medidas de tendência central, que é muito importante para os estudantes que estão no ensino médio. E tem uns exercícios de média aritmética especificamente que tem bastante pegadinha. Qual que é a pegadinha? Ele começa te dando o valor da média e omite alguma informação e te pede ela. O exercício ele tem 2 formas. Quando ele te cobra diretamente o resultado da média, cobrança direta, e a outra cobrança indireta, ele começa te dando a resposta e te pergunta algum dado, que geralmente quando a cobrança é indireta tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então na aula das próximas 2 semanas a gente vai fazer os exercícios do livro aqui. Para quem quiser tentar, vamos ver aqui. Esse 1677 aqui, ó, 1677, é muito bom esse exercício, tá? De média aritmética.
1680 também é muito bom, tá? Esses são os dois mais complexos um pouco. E esse aqui do 1676 é bom porque as classes estão em intervalos. Então vai ter que achar o ponto médio para calcular, tá? Eu vou encerrar a aula aqui, vou tratar os vídeos e já vou pôr no YouTube. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que você quer fazer, Sheila? Não, professor, por enquanto não. Tá bom. Então, boa noite, bom descanso aí para Boa você noite, e bom até semana descanso que também, vem, tá bom? tá? Obrigado, Até semana tchau. que vem. Tchau, obrigada.